Olá, a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara aprovou o projeto de lei 4778 de 2019, que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas. O objetivo dessa política pública é orientar e incentivar a correta utilização dos recursos hídricos, do solo, da produção e também da comercialização dos produtos agropecuários nessas regiões. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que é o autor do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para conversar sobre esse assunto. É um prazer, Fernando, estar de volta no Palavra Aberta, aí na sua companhia e de quem nos acompanha. Obrigado, deputado, mais uma vez. Eu pediria ao senhor, inicialmente, que nos falasse, então, sobre a importância da aprovação desse projeto e que benefícios ele pode trazer aí, especialmente para os micro e pequenos agricultores que vivem nessas regiões. Fernando, você sabe muito bem que, ao longo do tempo, os países, os estados, os municípios, sempre foram demarcados por aquelas linhas que a gente conhece no mapa, que são os limites geográficos ou geopolíticos, que nós conhecemos mundialmente. Acontece que nem sempre essa é a melhor forma de dividir ou de equacionar o espaço existente no planeta. Melhor seria se nós nos organizássemos através das nossas microbacias. Por quê? A verdadeira divisa entre um município e outro, ou às vezes entre um estado e outro, é um curso d'água, é um rio, é um riacho. Então, é muito comum a gente ver que as linhas, em grande parte, às vezes coincidem. Isso tem uma lógica, que é a facilidade de você poder visualmente estabelecer um ponto ali, mas tem uma lógica mais profunda sobre o ponto de vista ambiental, que é enxergar que uma microbacia, que é basicamente como esses rios, essas nascentes se formam, depois se encontram e vão formar os grandes rios, que compõem isso que nós conhecemos, que é a organização das grandes bacias hidrográficas. O certo é enxergar essas unidades, vendo que se uma família, por exemplo, joga seus dejetos na água e uma família a 1 quilômetro abaixo capta essa água para dar de beber aos seus filhos, é evidente que existe um processo aí que ele não é saudável, ele não é aconselhável. Da mesma forma, se uma agroindústria instalada no ambiente rural ou uma fazenda utiliza-se desse mesmo curso d'água para também abastecer suas atividades e colocar ali seus efluentes, isso também tem impacto para todo mundo. Eu costumo dizer que todos os rios, eles são rurais, ou seja, eles nascem no ambiente rural. Então, até os rios mais glamurosos que a gente conhece, o Sena, o Hudson, o Paraíba do Sul, o Tietê, em algum momento, eles nascem lá num cantinho escondido, lá na roça. E se nós planejarmos nossas microbacias, se nós fizermos o desenvolvimento rural sustentável, e daí esse projeto que nós aprovamos, nas 3 comissões, na agricultura, no meio ambiente e na CCJ, por unanimidade. Nós tivemos ali um ou outro voto contrário para marcar uma posição ou outra, mas, de um modo geral, nós saímos da Câmara com um projeto aprovado, com um conhecimento ou com reconhecimento de que esse tema é um tema que precisa ser não só respeitado, como também ele precisa ser implantado. Então, assim, só para finalizar esse início, acho que o aprendizado de estados que já se utilizam dessa ferramenta microbacia, ele é muito valioso para todos nós. Okay. Deputado, o senhor tocou num ponto que eu já ia perguntar também. Essa política ela tem como objetivo orientar aí, com base técnica os pequenos agricultores dessas áreas,
com ações que conservem o meio ambiente e evitem a degradação, né? O senhor deu esse exemplo da família que suja o rio lá em cima e que desce lá embaixo. Esse objetivo, deputado, de conciliar aí produtividade e meio ambiente, quando a gente está falando também do pequeno agricultor, ele é difícil de se atingir também? Olha, eu sou muito otimista em relação, principalmente ao Brasil. O Brasil ele tem enfrentado na cena internacional um questionamento que, do meu ponto de vista, é só uma falha da comunicação, é só como o Brasil é percebido. Porque como o Brasil é de verdade, embora nós tenhamos problemas com desmatamento, que nós não podemos jogar para debaixo do tapete, o desmatamento ilegal ele tem que ser combatido, e eu defendo que, num prazo muito curto, a gente chegue realmente ao desmatamento ilegal zero. Nós temos, entretanto, como avançar muito, porque a pesquisa, a Embrapa, as entidades estaduais, a extensão rural, as EMATERs, né, as secretarias de agricultura, já têm bons exemplos de como é que pode conciliar essas duas coisas, reduzir emissões, e eu diria que até tornar o Brasil um grande credor nessa matéria. Então, vou te dar um exemplo. No meu estado, o estado do Rio, quando fui secretário de Agricultura, nós implantamos o Rio Rural. O Rio Rural é um programa com 140 milhões de dólares de financiamento do Banco Mundial. Nós atingimos 58 mil famílias. E levando efetivamente esse desenvolvimento. Ou seja, ao mesmo tempo que recuperamos mais de 9 mil nascentes, nós também implantamos modelos de produção orgânicos ou com baixo impacto, tiramos a vaca do teleférico, que, como eu brinco, né? Os morros, né? O estado do Rio tem uma topografia muito acidentada, não tem sentido você criar os animais nas áreas que são íngremes, com um grau de inclinação elevado, quando, na verdade, o que você tem que fazer ali é replantar a floresta no topo do morro e trazer os animais para um sistema mais intensivo, lavoura, floresta, pecuária e agora a geração de energia solar nas propriedades, energia a partir de biomassa. Tudo isso, esse projeto ele contempla e ele aponta os caminhos, né? Nós temos que direcionar o nosso financiamento, nosso investimento de capital próprio, as eventuais doações dos organismos que têm vontade de ajudar o Brasil, nós temos que direcionar para a microbacia. Por quê? Se nós somarmos todas as microbacias, nós teremos 100% do território brasileiro. Então, quando eu fizer uma coordenada geodésica e achar uma microbacia no Pará, ou em Santa Catarina, ou em Sergipe, ou no Acre, e eu puder dizer claramente o que existe ali, quanto de vegetação eu tenho que recuperar, o que eu posso desenvolver, eu vou ter o Brasil com um mapeamento muito adequado e muito bem planejado. Instrumentos para isso, a própria Câmara e o Senado já deram. Nós temos o Código Florestal mais avançado do planeta. Nós temos o CAR, nós temos uma base de dados espetaculares. Esse projeto o que faz é reconhecer a microbacia como unidade de planejamento, usar esse instrumental e mostrar ao mundo, com toda tranquilidade, olha aqui, nós não precisamos fazer propaganda em aeroporto pelo mundo afora para dizer o quanto nós somos sustentáveis. Nós temos a verdade, a pesquisa de baixo carbono da Embrapa para produzir carnes, nós temos as microbacias ordenadas e coordenadas. Então, esse é o espírito desse projeto aprovado na Câmara. Perfeito. Deputado, nosso tempo já está praticamente chegando ao final. Eu vou fazer duas perguntas para o senhor de uma vez, para o senhor já finalizar aí. Primeiro, o senhor fala também na importância aí da fixação dessas populações no meio rural para diminuir fluxo migratório para a cidade, que é um ponto importante, né? O senhor fala também de compras coletivas, estímulo ao associativismo, cooperativismo. O senhor poderia dar uma passada por esses dois pontos aí para a gente concluir? Claro. Então, de maneira bem concisa, tem três dimensões que não podem ser desatreladas. Uma é que nós precisamos desenvolver um ambiente institucional nessas microbacias. O que isso significa? Nós olharmos para essas populações e dizermos,
tem que ser cidadania ali. Conectividade, não podemos ter esgotamento a céu aberto, nós temos que ter um bom modelo de saneamento rural, nós temos que promover esse associativismo, não só para comprar coisas. Às vezes você pensa em associativismo para comprar e vender coisas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas ajam coletivamente para ter serviço de saúde, para ter mobilidade rural, para exercer esse papel. O segundo ponto, além do institucional, é o produtivo. Nós temos que preparar essas pessoas, a grande maioria são agricultores familiares, nós temos que prepará-los porque existe um contingente, dentro dos 5 milhões de propriedades, mais de 3 milhões são de agricultores chamados vulneráveis. São pessoas que têm renda anual de apenas alguns salários mínimos. E a nação se esquece de olhar, fica olhando para o ambiente rural, achando que todo mundo está naquele mundo da colheitadeira por GPS, todo mundo está na commodity de exportação. Não é verdade. Nós temos que olhar para o processo produtivo e melhorar esse processo produtivo. E o outro aspecto, que eu diria que é o mais significativo e envolvente, porque ele está na ordem do dia de todos nós, é aquele que trata da conservação ambiental, não como um dogma, quase que uma religião, é como uma necessidade, como sobrevivência. Então, recuperar nossas nascentes, usar nossas microbacias no seu potencial, preservá-las, olhar para que, como eu disse, o rio rural, né, o rio que nasce rural, chegue limpo numa cidade. Olha o luxo, o verdadeiro luxo, Fernando, o dinheiro não compra você colocar. Você pode comprar o iate mais luxuoso, colocando numa água nojenta dentro de um rio ou de uma baía poluída. É totalmente diferente você ter um caiaque, mas navegando num rio limpo, num mar limpo. Isso é que é o luxo. E nós precisamos redescobrir isso. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados, muito obrigado pela participação no programa, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a vocês sempre a gentileza e o carinho comigo. Um abração. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Cristiano Áureo, do PP do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei 4778, que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.